Bom dia! A inclusão da cultura africana no ensino regular, público e privado é o assunto do programa Extra Classe de hoje. Jovens, adultos e crianças dançam ao som dos tambores. Na entrevista, a professora Iris Amâncio fala da herança deixada por séculos de exploração. A educação em si, vamos pensar em termos de sistema educacional, né? Acabou sendo o grande cristalizador de um discurso de total discriminação da população negra. E no Sempre em Movimento, o destaque é para o Congresso do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais. Agora, no programa Extra Classe. O projeto Dança Afro no Parque quer aproximar o Brasil da África, resgatando a arte de dançar aliada à saúde e ao meio ambiente. Para quem já percebeu que grande parte do que a escola ensinou até hoje sobre cultura afro-brasileira era folclore ou clichê, o projeto da Companhia de Dança Bataca, em parceria com o parque, é uma oportunidade de conhecer mais sobre a cultura africana. É só através dessa divulgação que as pessoas vão ficar conhecendo muito mais a cultura, né? Porque os livros didáticos omitiram durante tanto tempo e a gente não pode omitir mais. A gente tem que mostrar toda a formação mesmo do povo brasileiro. Cada um deles tem um sonho. E esse sonho, eu quero que eles se realizem esse sonho deles. E eu não estou formando músico e nem bailarino. Eu estou formando cidadão. Você sabe tocar isso aí direitinho? Toca pra gente. Para falar sobre a obrigatoriedade da inclusão do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira no currículo escolar, eu converso hoje com a professora Iris Amâncio, coordenadora do curso de pós-graduação em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros da PUC Minas e editores de livros sobre o tema. Bom dia, Iris. Bom dia. Qual a importância da inclusão dessa temática no currículo oficial da rede de ensino brasileira? Na verdade, essa é uma iniciativa do governo federal, né, que vem colaborar muito em termos de revisão do processo educacional brasileiro. Tá? E uma revisão muito pautada na necessidade de se repensarem as nossas matrizes históricas, as matrizes culturais e a qualidade das nossas relações na vivência cotidiana. Isso porque a Lei 10.639, né, que foi sancionada em 2003, na verdade abre essa possibilidade e também obriga a essa abertura, porque ela é um instrumento legal, né, de convivência de saberes que até então não habitavam muito o universo da escola. Então, como nós sabemos que a educação é a base de tudo, né, e a escola brasileira como sistema, né, foi um dos principais veículos de disseminação da ideologia colonial, né, porque a educação servia ao governo, educação e governo sempre estiveram, na verdade, um é parte do outro e um comanda o outro, né? E então nós percebemos também que a educação em si, vamos pensar em termos de sistema educacional, né, acabou sendo o grande cristalizador de um discurso de total discriminação da população negra. E na escola também é que nós vemos, principalmente nas escolas públicas, né, aqueles primeiros momentos de tensão, né, quando uma criança, por exemplo, não quer dançar com o coleguinha porque ele é negro. Tá? Na festa junina, muitas vezes, há desconforto, né, e é um desconforto geral, porque a professora, por não ter sido também capacitada a tratar desses conflitos, a fazer a mediação desses conflitos que são de base racial, né, ela tem um argumento básico, que é isso, que é do tipo, não faça isso, né, o seu colega também é filho de Deus, nós somos todos irmãos, somos todos iguais. Essa lei apenas formalizou algo que já existia no sistema de ensino brasileiro ou traz novidades? Na verdade, o que a lei coloca como propósito, que é o tratamento da história da África e dos africanos escravizados, tá? O tratamento da cultura ou das expressões culturais afro-brasileiras, isso nunca existiu de maneira formalizada, né, com o tratamento que se pretende, na lógica da diversidade. Tá?
Agora, nós não podemos negar que em um ou outro livro didático havia, né, referenciação ao continente africano, mas sempre de forma muito generalizada, muito superficial. Tanto que grande parte da população sempre se referiu à África como se fosse um país. Como a lei já está sendo implementada nas redes públicas e privadas de ensino? Como a lei está sendo implantada? Olha, nós temos percebido, tá, digamos, estratégias diferenciadas de implantação. O sistema público adota, em muitos casos, algumas estratégias do tipo promover cursos de atualização, cursos de capacitação, tá? Principalmente em parceria com as universidades. Okay? Além disso, por exemplo, aqui na Grande BH nós temos exemplos importantes. Tá? A Prefeitura de Belo Horizonte, a Prefeitura de Contagem, a Prefeitura de Sabará, por exemplo, né, são 3 que investem em kits literários que são enviados para as escolas. Os kits estão nas bibliotecas e ficam parados. É isso que eu ia te perguntar, se existe essa resistência entre os professores e coordenadores. Na verdade, isso depende muito do perfil do professor. Tá? Há professores muito engajados com as questões sociais, e aí eu não falo exclusivamente de militância negra, não, mas de se pensar a qualidade das relações sociais, em nível mesmo de a diversidade ser um fator constante na vivência, principalmente dentro da escola. E um outro ponto nós precisamos considerar, porque eu venho falando até então da realidade de escolas públicas. Há, nesse âmbito do público, uma convivência maior com o alunado negro, com famílias negras. Mas, no âmbito das escolas privadas, isso não acontece. Há alunos negros lá? Há. Mais recentemente, até em maior quantidade, porque já começou a existir uma pequena classe média negra que coloca seus filhos na escola particular. Só que a temática em si não tem sido, na maioria das vezes, de interesse, por exemplo, das coordenações pedagógicas das escolas privadas, que são as que, de fato, né, trabalham o corpo docente para a definição dos títulos a serem trabalhados, né? Não só os didáticos, mas também, e principalmente neste caso, os paradidáticos. E aí nós temos uma forte resistência. E há uma resistência não porque esse profissional seja racista, não. Se você conversar com cada um, ele vai dizer que horror, eu não sou racista. Tá? Mas, inconscientemente, a exclusão acontece. Por exemplo, uma forma de pensar na escola privada. Eu não preciso discutir relações étnico-raciais aqui. Nós não temos conflitos aqui dentro da escola. Tá? E, por outro lado, a gente fica questionando, por que não há conflitos raciais? Será que não há mesmo? O grupo, que é, na verdade, maioria, infelizmente, que tem demonstrado resistência, faz isso muito em função do grande imaginário social, tá? Que afirma não haver racismo no Brasil, afirma a todo momento, né, não ser ali conivente com discriminação racial. Então, o professor também, como parte desse imaginário, e vindo de gerações que tinham o racismo como tabu, né, são professores que não ficam à vontade para tratar dessa temática. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.